Não fica te olhando como os homens te olham. Começa a te olhar como Deus te olha. E você vai ver o quanto você é importante segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Amém, amados? Deixa eu aqui falar algo com vocês. Hoje é o Dia Internacional de quem? Da mulher, né? Então esse dia é importante. Primeiro porque é o dia da mulher. E segundo porque vem ali pressuposto que é o dia internacional, né? Então como é do Inter e da mulher, o dia... Fazer o quê, né? Não posso fazer nada. Não tem o dia do Grêmio da mulher. Tem do internacional, amém? Então fica tranquilo. E eu estava pensando em relação à mulher. Sabe que nesses 20 e tantos anos, esse ano eu vou fazer 20 anos de casado, né, com a Kátia, 22 anos de ministério, e durante esse período eu já ouvi muitas coisas, muitas teses, muitos pensamentos, muita filosofia, muito eu acho. E lá no princípio, né, quando a gente é muito novo, assim, no que se diz respeito a ministério, nós temos uma necessidade de expressar conhecimento. A gente tem uma necessidade de mostrar que a gente sabe. E muitas vezes essa necessidade de expressar conhecimento me levava a contendas. Me levava a contendas. Porque a gente entrava o quê? Nos parâmetros de debate em relação a coisas que muitas vezes o próprio Deus não nos tem revelado na sua profundidade. Mas tem uma coisa que um dia eu parei para ouvir, nesses últimos, acho que faz uns 2 anos e meio atrás, que alguém questionou a figura da mulher dentro da igreja. No aspecto de liderança, no aspecto de ministração. E essa pessoa, segundo aquilo que ela havia aprendido, ela questionava isso. E de certa forma isso causava um desconforto para ela. Principalmente quando ela começou a conviver conosco, no que se tange à igreja, e ela começou a perceber a porta que se abre de oportunidade para a mulher. E aquilo de alguma forma mexeu, tornou o estar desconfortável. E eu fui questionado sobre isso. E eu me lembro que a minha resposta foi muito firme em relação a isso. Porque eu entendo que o papel da mulher, ela é fundamental. Ela é de uma... Ele é essa palavra eu queria dizer, mas não vou dizer porque eu não consigo falar. Preponderante. É um papel que traz um equilíbrio na vida da igreja. Eu sempre digo que a igreja, quando extremamente masculinizada, ela sofre. Porque ela anda de uma maneira desequilibrada. Porque o homem e a mulher, eles são diferentes em todos os aspectos. Não somente nos aspectos físicos, mas a resposta emocional da mulher é diferente. A percepção da mulher é diferente. A percepção da mulher é tão aguçada que ela vê coisas que o homem não vê. Às vezes, realmente, ela vê coisas que existem e o homem não vê. Às vezes, elas veem coisas que não existem, mas elas veem. Mas a verdade é que elas enxergam, elas vão mais longe. E a mulher, ela traz em si uma capacidade de envolvimento emocional, no que tange a sensibilidade para as coisas, que é muito grande. Muito grande. Ela sente. Sabe, ela se envolve emocionalmente. Ela se entrega. Ela se quebranta com maior facilidade. Ela tem uma resposta mais rápida. Enquanto nós homens refletimos, raciocinamos, analisamos, fazemos as nossas regras de 3, queremos tirar os denominadores comuns,
estabelecemos as frações, colocamos em prática as fórmulas de Bhaskara que nós trazemos aqui dentro. E isso nos faz, muitas vezes, a perder oportunidades, até mesmo com Deus, que a mulher, de uma forma mais rápida, entendeu e respondeu. Eu me lembro, eu contei aqui uma vez que um determinado momento, quando o pastor lá na igreja Brasa Matriz, eu percebi uma coisa. Na hora do apelo, amadas, as mulheres, elas corriam para frente, quebrantadas de joelho, e os homens, na hora do apelo, ficavam sempre atrás. Porque as mulheres não davam tempo, porque a resposta delas era mais rápida. Então elas entendiam que ali havia uma oportunidade de Deus, e elas se deixavam tocar na sua alma, e elas se deixavam tocar no seu espírito, e elas vinham rapidamente, se ajoelhavam, choravam, recebiam de Deus. E quando o homem pensava que, opa, esse negócio é para mim, quando ele ia para o apelo, ele só tinha como ficar lá atrás. E eu me lembro que uma vez eu disse assim: nós vamos fazer o seguinte, alguns cultos só. Na hora do apelo eu dizia: espera, mulher, deixa que o homem se movimente. É lógico, a mulher ficava ali se coçando para correr, mas eu fazia com uma direção para permitir que o homem saísse do lugar dele e viesse mais na frente para receber a ministração. Então a mulher, amados, ela está, sabe, no mesmo ponto, no mesmo patamar. E nós precisamos entender isso. E eu quero hoje, rapidamente, falar com vocês sobre mulheres da Bíblia. Mulheres que deixaram ensinamentos. Mulheres que nós temos que parar para analisar. Não vai dar para a gente ir alongar. Mas nós vamos perceber que são princípios que não são para as mulheres, mas são princípios que são para todos nós. Mas que Deus usou a mulher para deixar isso, para que nós, homens, pudéssemos, ao observar, aprender isso com elas. Está para entender, irmã? Então a primeira mulher que eu quero falar está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. E eu anotei assim: Ana, o exemplo de uma mulher. Ana, o exemplo de uma mulher de oração, de uma mulher de entrega e de uma mulher de perseverança e fé. Aqui no capítulo 1, 1 Samuel 1, versículo 9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto de um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura na alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora olha o homem. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve como? Embriagada. Mas quem era Eli? Quem era Eli? O sacerdote. Então Eli era o homem que tinha uma responsabilidade sobre a vida dele espiritual no lugar em questão. Eli trazia sobre a vida dele essa responsabilidade de discernir, de perceber, de avaliar as coisas que estavam acontecendo no templo. Agora você vê o discernimento que esse homem teve em relação a algo que estava acontecendo com uma mulher.
Esse homem não teve a compreensão de discernir que os movimentos que estavam acontecendo naquele lugar eram movimentos espirituais, emocionais, eram movimentos do coração de uma mulher que estava entregue em oração diante do seu Deus. Amados, eu não quero avaliar aqui o tempo, porque a Bíblia não é clara em relação a isso. Mas nós sabemos que Ana, ela tinha um objetivo no seu coração. Ela tinha um desejo, ela tinha um plano. Ela queria algo. E o que Ana queria? Ela queria ter um filho varão. E Ana, em função daquilo que era desejo do coração dela como mulher, que era o desejo de ser mãe, até pelo fato de ela muitas vezes ser afrontada no seu dia a dia, ela entendia que só existia uma forma desse sonho se tornar concreto. Qual era a forma? Ela era chegar diante de Deus. E o que Ana fez? Olha o exemplo de Ana. Ana ora. Mas Ana não faz uma oração litúrgica. Ana não faz uma oração ritualística, oração filosófica. Ana não está fazendo uma oração pré-concebida. Ela não estava lendo alguma coisa, não. Ana estava expressando aquilo que era desejo da sua alma. Ela estava colocando naquilo a sua alma. Ela estava trazendo para aquele momento o peso, a dor. E ela sabia que a maneira de ela chegar aos pés do Senhor era com o coração quebrantado, jogado, contrito, entregue. E assim Ana o fez. Ana ora, Ana chora, Ana se entrega. Ana não desiste, Ana é perseverante, Ana é uma mulher de fé. E eu vou te dizer, Ana era uma mulher que conhecia os princípios estabelecidos por Deus, que mesmo no ponto aonde ela foi alvo da falta de discernimento, daquele que deveria discernir o momento, o que Ana faz? Ela não se levanta contra. Ela permanece. Ela não diz para Eli, ela não briga, ela não discute, ela permanece no lugar onde ela estava. Ela diz: eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Ela explica para ele, mas ela não o afronta. E por esse posicionamento dela, por essa atitude, ela recebe a resposta de Deus. Amém, amado? Por essa manifestação em atitude prática, ela recebe, ela diz, no versículo 18, versículo 17, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha a atitude de Ana, olha ela. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Acha a tua serva à mercê diante de ti. Há pouco tempo o homem não tinha discernido corretamente o que estava acontecendo. Mas isso não teve a capacidade de mexer na compreensão de Ana nas questões espirituais. E ela diz assim: olha, que a tua serva acha mercê diante de ti. A mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era o quê? Triste. Por quê, amados? Porque Ana compreendeu que naquele instante ela já havia recebido a resposta de Deus para a sua oração. Mulher de fé, amado. Mulher de fé. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã. Então Ana até ali estava chorando em função de algo que ela queria receber.
no momento que ela recebe o que ela desejava no seu coração, não havia mais motivo para choro. Ela vai, ela come, ela se alegra, ela deixa de ser triste. Por quê? Porque ela havia recebido já no coração dela, pela fé, a resposta da sua petição. E nós, amados, precisamos aprender com Ana. Nós precisamos aprender com Eli. Que dificuldade é essa que nós temos muitas vezes na igreja, de nos entregarmos em quebrantamento diante do Senhor? Que reservas, que cercas são essas que nós estabelecemos entre nós e o nosso Deus? Amados, muitas vezes nós desejamos algo, mas nós não nos entregamos diante do Senhor da forma devida, para que assim o nosso coração quebrantado chegue diante de Deus. Sabe, amados, às vezes isso acontece porque nós estamos preocupados com o que os outros estão pensando. O que estão pensando? O que estão pensando? Será que vão me ter por embriagado ou por embriagada? Se vão me entregar diante de Deus, chorar? Será que vão achar? Porque às vezes o cara está chorando, as pessoas acham que ele está com problema. Não, ele não está com problema. Ele está diante do Senhor. Amém, amados? A Ana traz para nós um significado muito grande de entrega, mano. De perseverança, de busca. Tomara todos nós, amados, pudéssemos ter a vida que Ana tinha. Tomara todos nós pudéssemos ter a entrega que Ana tinha, mano. Tomara todos nós, nos nossos objetivos de vida, dos nossos filhos a serem gerados, dos nossos planejamentos, nós pudéssemos correr por pilar, correr para a coluna, correr por altar, seja aqui, seja na nossa casa, e termos um tempo diante de Deus de entrega. E enquanto nós não recebermos a voz da parte de Deus dizendo que aquilo vai acontecer, nós não sairmos dali, queridos. Nós precisamos aprender com Ana, nós precisamos aprender com as mulheres, nós precisamos observar essas mulheres que Deus tem estabelecido na sua palavra, para que nós possamos ter atitudes que nos aproximem cada vez mais de Deus. Amém, irmão? Discernir. Ele não discerniu, irmão. Ele chamou a mulher de embriagada, ele me chamou a mulher de bêbada. Está bêbada, para com esse vinho, para com essa cachaça. Precisamos entender essas questões. Segunda mulher que eu quero chamar a atenção de você para essa noite, eu quero que você abra no livro de Esther. Eu quero só ler um texto contigo que está aqui. Livro de Esther. Capítulo 4. Esther 4. Preste atenção nessa mulher. Que essa mulher, ela deixa um ensino para nós. Esther 4, versículo 12. Diz assim: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther. Olha só. Não imagines, versículo 13, que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai. Olha o posicionamento dela aqui. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer,
pereci. Amém, guris? Se perecer, pereci. Eu anotei assim, mulher, Esther. Uma mulher que em favor do próximo entendeu o seu papel para a salvação da morte e preservação da vida, mesmo com a possibilidade eminente de morrer. Havia uma possibilidade ali, amados. E a possibilidade era séria. Aquela atitude de Esther poderia trazer sobre a vida dela uma consequência única e definitiva. Sabe qual era? A morte. Mas, amados, ela compreende que havia uma razão de ela estar onde estava. Havia algo preparado por Deus. E Esther agora, ela é o quê? Ela é fundamental em um plano e um propósito de Deus para a salvação da morte e para a preservação da vida. Então o papel dela era crucial, amados. E se ela não tivesse a compreensão daquele momento e a razão pela qual ela estava lá, ela poderia se deixar levar pelo medo. Mas agora aqui nós vemos uma mulher, uma figura exponencial, extremamente importante, que coloca a sua vida nas mãos de Deus em favor do próximo. Que figura de mulher, amado. Amados, se nós olharmos, e aqui eu vou evocar a condição da mulher como mãe. A condição da mulher como mãe. Por mais que o homem faça, por mais que o pai seja, por mais que a gente tenha uma representatividade na vida dos filhos, a leoa dentro de casa é a mãe. Principalmente se tratando dos filhos. A mãe luta, ela se entrega, ela faz coisas muitas vezes, até de forma impensada, mas que é fruto de um amor que salta, que pula. A mãe se coloca na frente do filho. E agora, Esther, ela está agindo naquele momento ali, entendendo o papel que ela tinha de proteger um povo. Ela diz assim: orem por mim, jejuem, porque eu também vou jejuar e orar. Vou me apresentar, muito embora a lei diga que não, isso não é bom, eu vou lá. Porque a essência é a vida. E está em mim uma oportunidade. E ela discerniu naquele momento: sou eu. Se eu morrer, eu morri. Amados, nós precisamos aprender com a atitude de Esther. A atitude de Esther não foi uma atitude de autopreservação. A atitude de Esther foi uma atitude de exposição. Ela se coloca. Ela diz: se eu morrer, eu morri. Quantas vezes a nossa atitude é de autopreservação? Quantas vezes nós estamos mais preocupados conosco mesmo do que com o próximo? Quantas vezes, quando se fala, se aventa a possibilidade de sofrermos algum dano, a gente pensa 2 ou 3 vezes. Mas eu preciso aprender que existem situações que eu estou ali porque Deus me colocou ali. Existem lugares aonde você tem estado, aonde você tem enraizado. Existem lugares aonde Deus te colocou para que através de você Ele possa salvar da morte e preservar para a vida. Existem lugares aonde Deus te colocou, amado, justamente porque Ele quer te usar ali como Ele usou Esther.
Mordecai diz para ela, olha, se tu te calares agora, de alguma forma Deus vai levantar alguém para isso. Porque o propósito de Deus, ele não pode ser frustrado. Deus vai levantar alguém. Não pensa que tu te calando, não, tu vai ficar livre, não. Deus vai levantar. E essa palavra de confronto faz com que desperte dentro dela um entendimento em relação à sua responsabilidade. Deixa eu te dizer, amado, Deus te colocou aonde Ele te colocou com uma clareza, com algo muito claro, porque Ele te quer onde você está. E Ele te quer ali para isso, amados. Muito embora o teu trabalho, muito embora a tua faculdade, muito embora a tua escola, e isso tudo seja extremamente legítimo, e é importante que a gente entenda o lugar onde a gente exerce as nossas profissões. Mas mais do que exercer a profissão, eu quero te dizer, Deus te colocou ali com um propósito de Esther. Deus te colocou ali com um propósito de Esther. Você está ali para salvar da morte e preservar para a vida. E eu vou te dizer, você não pode se calar, mano. Você não pode se calar em hipótese alguma. E às vezes nós nos calamos porque nós queremos nos preservar, nós queremos preservar nossa imagem, nós queremos preservar as nossas amizades, nós não queremos que as pessoas nos olhem com os olhinhos diferentes. Ah, esse aí é crentão, esse aí, não. Nós precisamos entender que nós estamos ali com o propósito de Deus. Se morrer, morreu. Amém, Ana? E aí? Está a fim de morrer para os outros? Ou, no mínimo, dizer, se morrer, morri? Esther, amado, nós precisamos observar as atitudes dela e entender que Deus tem nos colocado em lugares justamente para que nós sejamos objeto, canal de salvação na vida de outros. Amém, João? Amém, gente? Dá para entender? Vamos aprender com essa mulher? E que mulher, hein? Que mulher! Que mulher forte! Que mulher forte, mano! De repente, se fosse nós ali, homens, nós íamos tentar, de alguma forma política, resolver a situação de outra maneira. Ela disse, se morrer, morri. Vou entrar lá. Se ele falar, mata, deu para mim. Terceira mulher que me chamou a atenção. Lucas 8. Lucas 8. Já estamos, preciso falar só aqui Lucas 8, mas diz assim, 8, versículo 1, preste bem atenção. Mano. Eu amo esse texto. Aconteceu depois disso, 8:1 de Lucas, aconteceu depois disso, que andava Jesus na cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Amém? 12 o quê? 12 homens. Homens, né? 12 homens estavam com Jesus. Agora preste atenção. E também algumas mulheres. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras. Olha o que diz, ó. E muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Olha a mulherada, amados. Olha a mulherada, Luciano. A Bíblia diz que Jesus ia caminhando, Jesus ia cumprindo seu ministério, e ao entorno de Jesus tinha 12 homens. Esses 12 homens haviam o quê? Sido chamados por Jesus para participar do seu ministério. Jesus chama, mas não diz que esses 12 homens eram os únicos. A palavra de Deus vai falando o quê? De mulheres. De mulheres que de uma maneira voluntária, agora preste atenção, mano. Elas assistiam ao ministério de Cristo, em resposta àquilo que Cristo havia feito na vida delas.
Olha o que diz aqui, elas assistiam, elas prestavam assistência no ministério com os seus bens, com aquilo que elas tinham. Aqui nós temos aqui, bem rapidinho, Maria, chamada Madalena, da qual saíram o quê? O que saiu dessa mulher, amado? Quantos? 7 demônios, mano. Imagina essa mulher endemoniada. Gente, imagina essa mulher perturbada, inquieta, com insônia, em dificuldade, incomodando. Imagina, mano, o peso que essa mulher, a opressão dela, a dificuldade que ela vivia, espiritualmente, emocionalmente. Mas a Bíblia relata o que aqui, amado? Que elas haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Cristo havia feito algo na vida delas. Cristo havia feito algo em favor delas. Agora Maria não tinha mais 7 demônios. Maria estava liberta. A Bíblia diz que elas haviam sido curadas. E a resposta de gratidão dessas mulheres, quais foi? A resposta de gratidão delas foi servir a Cristo com aquilo que elas tinham. Foram prestar assistência nesse ministério, renunciando o que era delas em favor daquilo que era do ministério de Cristo. Judas. Judas era homem ou mulher? Diz para mim, mano. Homem. Judas estava entre quais? Entre os 12. O que Judas fazia, mano? E o que ele fazia com a posição que ele ocupava? Ele metia a mão no dinheiro. Então o que Judas? Judas se valia de uma maneira errada e tocava naquilo que não lhe pertencia. Judas tocava naquilo que pertencia ao ministério de Cristo. O homem ia lá, botava a mão no cesto lá, tomava para si o que não lhe pertencia. Judas não tinha um coração convertido. Judas não tinha um coração apaixonado. Judas. Agora as mulheres aqui estavam ali com Jesus. Elas estavam ali porque elas, de forma voluntária, disseram: eu quero estar ao lado e andar com aquele que me libertou, que me curou. E eu vou renunciar ao que eu tenho e vou assistir a esse ministério, porque eu fui alcançada por este amor. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Muitas vezes nós estamos porque nos trouxeram. Muitas vezes nós estamos porque nos chamaram. Muitas vezes nós estamos e nem sabemos por que estamos. E quando nós estamos nessa condição, nós temos uma dificuldade enorme de entender propósito. Então não pense você, como eu também não penso, que todos aqueles que estão em volta estão porque são. Podem estar por diversas maneiras, de diversas razões, mas muitas vezes falta o coração grato em reconhecer que estão ali porque foram alcançados pelo amor de Jesus. Dá para compreender isso um pouquinho, mano? Dá para a gente entender um pouquinho em relação a isso? Aquelas mulheres, elas se entregavam. Elas se entregavam. Elas assistiam a Jesus no seu ministério. Mulheres que tinham posição. Diz aqui, Susana e muitas outras ao quais lhe prestavam. Procuradora de Herodes. Uma posição elevada, mas que envolvia o gerenciamento financeiro.
uma mulher CC, uma mulher cargo de confiança, uma mulher que tinha posição, mas isto não a impossibilitava de servir a Cristo na sua obra. E às vezes nós estamos nos escondendo atrás de algo. Sabe por quê? Porque falta da nossa parte uma resposta em amor em relação àquilo que nós recebemos. Temos que aprender com essas mulheres. Amém, amado? Eu quero assistir Cristo no seu ministério. Bah. E a última mulher, lá em Lucas, capítulo 1. Lá em Lucas, não, aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 26. 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era da virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Amém, amados? Amados, que coisa linda. Que maravilha. Lá no Antigo Testamento nós vemos Noé na figura de alguém que achou graça diante dos olhos de Deus. Amados, eu fico aqui, é uma figura de linguagem, mas eu fico imaginando, preste atenção, figura de linguagem, estou usando como um sentido figurado. Deus, com a sua luneta, olhando entre nós e procurando alguém que atraísse a sua atenção em função da sua vida. Deus percorre a face da terra. Deus olha pelos recantos, vai nos becos, nas vielas, nas ruas, nos grandes conglomerados, nos grandes condomínios, porque Ele tem um plano no seu coração, Ele tem um propósito, e Ele procura alguém. Aí quando Ele olha para aquela menina, Ele diz: encontrei. A vida dela atrai os olhos de Deus. Está ali quem eu preciso. Amados, nós precisamos entender que eu não preciso fazer algo para atrair a tua atenção. Amém? Eu preciso fazer algo na minha vida para atrair a atenção de Deus. Eu preciso achar graça diante do Senhor. O resto vai se estabelecer como consequência. Vamos aprender com Maria. Vamos entender. Deus está procurando. E que a minha vida e a tua vida possa atrair os olhos de Deus para o lugar onde você está. E naquilo que é propósito dele, você possa ser encontrado para se tornar a resposta de Deus para toda uma geração. Amém, amados? Precisamos aprender o que fazer com essas mulheres. Outro dia nós vamos falar o que não devemos fazer aprendendo com mulheres. Na Bíblia também está recheada de algumas situações onde mulheres, por não entenderem algumas coisas, acabaram fazendo algumas coisas. E também ficou para nós como ensino. Eva foi uma delas. Não é verdade? Eva foi uma delas. Mas é interessante que Eva, ela faz um diálogo. Ela tem um diálogo com a serpente.
E o grande questionamento que eu sempre me faço, eu sempre deixo, para que nós possamos refletir, é aonde estava Adão na hora que Eva estava conversando com a serpente. Quem é que havia recebido a revelação da palavra? Quem é que havia sido ministrado diretamente por Deus? Quem é que trazia a ordenança sobre? Uma vez eu fui fazer um exame, fui fazer uma ressonância lá em Porto Alegre, preocupado. Aí deitei naquelas máquinas, é complicado, né? Estou vendo naquela máquina lá, meu Jesus. Aí eu estou entrando, o cara meio com contraste, um agulhão toca aqui. Quando eu estou entrando assim, eu ouço assim, pastor. Eu digo, ai Jesus, será que eu estou indo? Mas lá no céu não tem pastor, lá no céu só tem ovelha. Não, era o médico. Porque o cara que era o enfermeiro me conhecia. Ele disse, ele é pastor. Pastor, aí saiu, vem ali no meu lado, ele quer te fazer uma pergunta. Quem é que errou? Foi Eva, né? Pô, eu estava lá assim, ó, orando para esse negócio passar logo. Foi Eva, né? Eu digo, não, foi Adão. Já entrei, né? Foi Adão. Mas como foi ela? Eu digo, onde é que estava Adão quando a Eva estava conversando com a serpente? Qual o papel do homem na vida da mulher? Quem é que havia recebido a palavra? Aí cresci, né? Só faltou tirar um negócio. Não preciso mais ressonância, estou curado. Né? Aí ele ficou, é verdade, tá. Aí meteu um negócio, tum. Aprender com isso, amado. Nós homens precisamos aprender a proteger o nosso lar. Outra mulher que nós vamos aprender a não fazer o que ela fez foi Mical. Quem é que sabe quem é Mical, amado? Nós precisamos aprender com essa mulher o que não se fazer. Porque foi uma mulher, preste atenção nisso, amados. Eu vou terminar aqui. Mas foi uma mulher, amados, que por uma falta de entendimento em relação às questões espirituais, ela menospreza, ela despreza. Ela se levanta contra a ação de Deus na vida do seu esposo, chamado Davi. Ela compara ele a um cão. Porque o homem estava carregando agora para dentro da cidade a arca da aliança, da presença, e aquilo era motivo de alegria, de regozijo, porque não havia ato maior do que esse. Então, quando ele traz a arca, aquilo produz uma alegria, porque ele está na presença de Deus, e aquele homem sai saltando, nós vamos falar sobre isso, pulando, sabe? Ele está na presença de Deus. Aquela mulher vê aquilo acontecer, como ela não tinha compreensão do espiritual, ela se preocupa com a imagem. E ela despreza o espiritual de Deus na vida daquele homem. Não podemos, prestem atenção, mas não podemos entrar por este caminho. Às vezes nós não entendemos. Gente, vamos prestar atenção nisso. Às vezes nós entramos em área que não nos compete, espiritualmente falando, porque nos falta entendimento, e nós não temos compreensão, e nós acabamos tocando na unção, acabamos tocando no mover de Deus. Amados, longe de nós isso, queridos. Se tem uma coisa que a gente precisa cuidar, é isso, entre outras. Ninguém aqui, eu não posso, amado, de maneira alguma, quando eu ver um mover, pode ser até um mover estranho aos meus olhos, julgar aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa. Eu já vi gente deixando, suprimindo. Eu já vi gente abafando aquilo que era do Espírito, porque foram julgadas dentro da igreja, por pessoas que não tinham a compreensão da visitação do Espírito de Deus. E essas pessoas tiveram que se calar, e dessa forma estancar o profético de Deus, porque ficaram temerosos em relação ao que estava sendo falado em relação a elas. No momento que eu toco no mover de Deus na tua vida, mano, isso vai trazer um dano sobre a minha vida. Sabe o que aconteceu com Mical? Ela ficou estéril. Ela não teve filhos. Você entende o que eu estou te falando?
Isso é para mim e você aprender, mas eu preciso aprender isso. Mesmo que eu não entenda, que eu não compreenda. Se eu chegar aqui, né, se acontecer alguma coisa de novo na igreja, e pode ser que nisso esteja a manifestação de Deus na vida daquele irmão, eu preciso parar e dizer, Deus, fala comigo em relação a isso. Eu preciso entender a alegria do irmão quando ele entra na presença de Deus. A igreja, ela precisa potencializar o movimento do Espírito. A igreja, ela não pode suprimir aquilo que é de Deus. Aí você vai dizer, tudo com decência e ordem, eu concordo contigo, com decência e ordem, tudo segundo o que é do Senhor. Amém, amados? Vamos aprender com essas mulheres? Eu quero te convidar a ficar em pé, e eu quero orar por essas mulheres do Senhor. Mulherada de Deus, vocês são de extrema importância. Alguém já disse que atrás de um homem vai sempre uma grande mulher. Eu digo atrás não, no lado. No lado de um homem está sempre uma grande mulher. E eu queria, sabe, mulheres, vem cá, pastor Enéas, pega aqui o violão, que eu também sei que tu tens em casa uma grande mulher. O negócio ali eu sei. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, mulheres. E eu quero orar pela vida de vocês essa noite. E eu queria chamar vocês, mulheres, aqui na frente. Chamar vocês aqui na frente, mulheres. Agora, homens, olhem o movimento. Olha o movimento. Olha o mover das mulheres. Amados, a gente tem que orar para elas nos amar, amados. Porque se um dia elas se revoltam, olha a quantidade. Se um dia elas se revoltar, elas podem dar correr dessa igreja para lá. Porque elas são maioria. E a gente ainda acha que manda. Até nisso vocês são graciosas conosco. Vocês nos deixam pensar que a gente manda. Mas eu quero abençoar a vida de vocês, porque vocês são de grande importância na igreja. Grande importância. Grande importância, viu? Nós sabemos que isso é divino, é de Deus, né? Existe uma fragilidade que é própria de vocês. Vocês são esse vaso frágil. Isso é bom, mulheres. Isso não é ruim. Sabe, da mesma forma que eu luto contra essa história de machismo, eu também não entendo como de Deus essa história de feminismo. Nós somos o que nós fomos chamados para ser. A mulher é frágil, ela tem que ser cuidada. Ela tem que ser cuidada, sabe? Como aquele cristal que precisa ser bem conduzido para não quebrar. Isso é divino, é de Deus. Deixem o Espírito trabalhar essas coisas na vida de vocês. Hoje existe uma onda de feminismo por aí, amado, que vai contra a palavra de Deus. A mulher também tem as suas fortalezas. A Bíblia diz que a mulher sabe ela edifica o lar. E edificar é construir, é fundamentar. É a mulher que faz. Vocês têm força. Eu não sei o que seria da sociedade se o homem engravidasse. Eu não sei. Eles iam conversar, nós íamos conversar no intervalo dos nossos jogos ali, íamos decidir não ter mais filho. Não, esse negócio dói demais. E quando deu a primeira contração lá, a mulher não, mano. A mulher, ela passa por essa experiência e passa de novo. Eu não sei o que seria, gente, com nome. Ah, ia ser. Hã? Que Deus abençoe a vida de vocês, mulheres do Senhor, viu? Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida dessas mulheres aqui. Obrigado, Deus. Obrigado por cada uma delas, Pai. Obrigado por cada uma na sua característica, no seu jeitinho de ser.
Obrigado, Deus, pelos ministérios aqui levantados. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir essa noite, Pai, fortalece a vida dessas mães, fortalece a vida dessas filhas, dessas esposas, fortalece a vida dessas servas, Pai, dessas princesas, fortalece, Senhor, em nome de Jesus, o chamado de cada uma delas. Pai, nós como pastores, nós como homens aqui na igreja, nós reconhecemos, Pai, a importância que nós nada somos se elas não estiverem ao nosso lado, caminhando, apontando, falando, direcionando e muitas vezes abrindo os nossos olhos para ver coisas que nós não estamos conseguindo ver. Deus, guarda o coração delas, Pai. Guarda o coração delas. Porque nesses corações elas trazem sonhos, Deus. Nesses corações elas trazem, como Ana trazia, Pai, o desejo de gerar filhos, não só filhos naturais, mas filhos espirituais, planos, objetivos que vêm de Ti, Senhor. E muitas vezes elas não estão alcançando ou não estão vendo ainda esse vislumbrar ali. Mas essa noite, Deus, eu quero te pedir que elas alcancem, Pai, o favor do Teu coração e elas possam receber Samuel como resposta dessa entrega e desta oração. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cuida o entendimento, cuida os olhos. Pai, não permita, Deus, em nome de Jesus, que o inimigo venha causar algum dano na vida dessas mulheres. Deus, guarda aquelas que estão buscando em Ti o esposo. Livra elas do homem enganador. Livra elas, Deus, em nome de Jesus, daquele que vem para enganar, ludibriar, aquele que vem para causar dano, Pai. Nós não aceitamos. Pai, em nome de Jesus, também oramos pelas mulheres casadas que aqui estão. Pai, sustenta elas no dia a dia, Pai. Sustenta elas no dia a dia, Deus, em nome de Jesus, Pai. Dá a elas sempre uma palavra de sabedoria. Dá a elas sempre uma palavra de cuidado, de zelo. Fortalece a alma delas, Pai. Fortalece, Pai. Fortalece, Pai. Que quando porventura elas ouvirem alguma coisa, Pai, que vem para machucar, Deus, que a Tua palavra no coração delas possa repelir isso, Deus. E elas possam ser guardadas, Deus, em nome de Jesus. Guarda, Pai, as mulheres da terceira idade. Guarda, Deus, em nome de Jesus, a viúva. Guarda, Deus, nas Tuas mãos essas mulheres sábias, as anciãs da Tua casa, Deus. Guarda essas mulheres debaixo do Teu poder e da Tua graça, Pai. Nós entendemos o valor e a importância que elas têm, Pai. A palavra, Deus, que é ministrada, Deus, o conselho que é dado às mais novas, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, nós sabemos que Tu te manifesta através da vida dessas mulheres, Pai. Converte os maridos, converte os filhos, converte, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos e nós abençoamos a vida de cada uma delas. Ei, Jesus, com aquilo que é Teu, em nome do Senhor Jesus, nós dizemos amém. Amém.